Hoje é dia 30 de janeiro, amanhã já vai ser o último dia desse mês. Você já começou a ler as Escrituras Sagradas neste novo ano? Você já colocou como propósito, como alvo na sua vida, todos os dias ter um tempo de leitura bíblica e seguir um roteiro, um planejamento para que você leia a Bíblia toda até o final do ano? Se você ler de 4 a 5 capítulos por dia, você consegue isso. Você pode começar pelo Novo Testamento, depois que terminar o Apocalipse, você vem para Gênesis, começa o Antigo. Dependendo do plano de leitura bíblica que você começar, vai ter um outro roteiro. O importante é que você tenha esse tempo. Além da leitura do provérbio do dia, que a gente precisa fazer para a sabedoria do dia que vamos viver, você precisa também ler as Escrituras em outros livros e outros textos. Então, quero incentivar você a fazer isso. Esse texto de hoje, em Provérbios 30, nessa terça-feira, vai nos mostrar 4 sinais de uma geração tola e sem Deus. Nós vamos aprender nesse texto a identificar quando uma geração ela é tola, tem um comportamento tolo e não vive com Deus. Olha o versículo 12. Há pessoas que se consideram puras aos seus próprios olhos. Consideram aquilo que estão fazendo, as suas atitudes, como tudo ok, tudo correto. E essas pessoas ainda não foram purificadas da sua impureza. Há uma outra tradução, 30:12, os que são puros aos seus próprios olhos e ainda não foram purificados da sua impureza. Ainda uma outra tradução que diz: há quem se considere puro, mas nunca foi lavado da sua impureza. Eu falei semana passada que a nossa oração deve ser ao Senhor: sonda-me, aquela oração lá do Salmo 139. Venha, Deus, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Nós vemos aqui Provérbios 30, versículo 12, falando de uma geração, uma classe de pessoas. Ele vai falar nos versículos anteriores, se você ler o capítulo todo já, do 11 ao 14, ele vai falar das pessoas os filhos que amaldiçoam seus pais, que não abençoam as suas mães. Então, uma geração tola, sem Deus, é uma geração daqueles que amaldiçoam seu pai, que não abençoa sua mãe. Uma geração, uma classe de pessoas que é pura aos seus próprios olhos, mas foi levado e a sua imundícia, as suas práticas mostram que ainda não foram purificados, não foram transformados por Jesus. O provérbio de hoje mostra Agur nos dando 4 sinais de uma geração ímpia, de uma geração tola. Suas palavras são uma palavra de advertências, servem para nós hoje. E as observações de Agur é que aqueles que desonram os pais e são ingratos por tudo o que eles fizeram é o primeiro tipo dessa classe de pessoas, dessa geração que vive distante de Deus. O segundo são aqueles que são puros aos seus próprios olhos. O terceiro seria aqueles que são vaidosos, pretensiosos, que você vai continuar lendo o capítulo e você vai ver. E o quarto seriam aqueles que não têm controle sobre a boca e usa a boca só para destruir os outros. Davi também escreveu sobre isso. Nós já vimos isso em outros provérbios e os provérbios só vão se complementando. Nós aprendemos aqui sobre esse tipo de pessoas. Os filhos que desonram seus pais, que são ingratos por tudo que eles fizeram, aqueles que são puros aos seus próprios olhos, mas eles se consideram puros porque eles mesmos examinam e eles mesmos se aprovam. Não há um exame de Deus sobre a vida, o comportamento, o coração. Aqueles que são vaidosos, arrogantes e aqueles que não têm controle sobre a boca. O provérbio de hoje nos desafia a não sermos puros aos nossos próprios olhos, mas a termos todos os dias um encontro com Deus, onde a gente abre o nosso coração, onde a gente confessa os nossos pecados, onde nós damos a liberdade para Deus
nos curar e nos limpar de toda impureza, para que não exista nenhum pecado em nós que nos afaste dele. Que nós tenhamos essa atitude e que sejamos sábios no meio dessa geração ímpia e corrompida que nós vivemos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a fazer essa entrega, pedindo a Deus: Senhor, sonda-me, ajuda-me, molda-me, transforma-me. Que Deus te abençoe.